Quando a vi dançando aquele dia, enxerguei uma outra coisa. Enxerguei um novo mundo chegando muito rápido, mais científico, mais eficiente, é verdade, mais curas para as velhas doenças. Muito bem, mas um mundo duro, um mundo cruel. E vi uma menina novinha, de olhos bem fechados, segurando no colo o mundo antigo e o bom de antes. Mundo que ela sabia lá no fundo que não poderia continuar existindo. E ela segurando esse mundo no colo e pedindo para ele não deixá-la partir. Kazuo Ishiguro é um autor japonês que cresceu e foi criado na Inglaterra e foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2017. Fala-se muito que ele apresenta romances muito diferentes entre si, às vezes mais voltado para a fantasia, às vezes mais voltado para o realismo. Esse seu romance de 2005, ele tem mais um quê de questões filosóficas e científicas sendo abordadas. Logo no primeiro parágrafo, nós conhecemos a Kathy, que é uma mulher de 31 anos que há 11 anos é uma cuidadora. Ela diz que as pessoas que ficam sob seus cuidados, que são os doadores, eles nunca ficam agitados, mesmo depois de várias doações, e isso é uma prova da eficiência do seu trabalho. Ela vem de um lugar chamado Heilshan, que parece que é um motivo de inveja para várias pessoas com quem ela conversa. Logo no comecinho, ela nos conta sobre um doador que ela estava cuidando e que sempre pedia para ela contar histórias sobre Heilshan, como se ele quisesse que as lembranças dela fossem as lembranças dele, já que ele não veio de um lugar tão bom. Foi então que caí em mim e percebi a vontade imensa que ele tinha de não se lembrar de nada. Tudo o que ele queria era que eu falasse de Heilshan. A intenção dele, talvez, era tornar indistintos os contornos que separavam as minhas memórias das suas. Só então compreendi. Compreendi de fato quanta sorte tivéramos. Tommy, Ruth, eu, na verdade, todos nós. A Kathy então vai nos contar como é que foi a sua infância nesse local chamado Heilshan, que é uma espécie de internato no interior da Inglaterra. Lá, as crianças elas são cuidadas por pessoas que se chamam os guardiões e elas têm um ensino muito bom. Eles têm aulas de literatura, filosofia, artes. A arte, inclusive, é muito valorizada em Heilshan. A Cat cresceu nesse lugar com seus dois amigos. A Ruth, que é uma menina um pouco mais mandona, um pouco mais cheia de vida, assim, ela apresenta uma vontade de viver muito evidente. E nós temos também o Tommy, que no início ele era uma criança um pouquinho desajustada lá em Heilshan. Ele tinha alguns problemas para controlar as suas emoções, principalmente a sua raiva. E ele também tinha zero aptidão para arte, o que também era um problema naquela sociedade que valorizava bastante isso. E dos três, a Kathy é a que é a mais quietinha, mais na dela. Apesar dela ser a narradora da nossa história, durante muito tempo a gente fica com a impressão de que ela não tem controle da situação. Ela parece ser uma pessoa muito mais reativa do que a Ruth, por exemplo. Todos os alunos que estão em Heilshan, eles sabem que eles estão sendo preparados para o seu futuro, para algum tipo de atuação que eles farão no futuro. E apesar deles saberem exatamente o que é, eles não negam que tenha sido dito a eles várias vezes, eles não têm muita clareza sobre isso. E nisso o leitor consegue se identificar com muita facilidade. Porque a Kathy, ela tá tão imersa naquele mundo, tudo que ela tá contando pra gente é tão banal, é tão comum, é tão intricada na sociedade, que ela não faz questão de nos explicar passo a passo. Ela não fala assim, Heilshan faz tal coisa, a gente vai crescer fazer tal coisa. Ela vai soltando aos poucos as informações, como numa conversa normal. Se a gente fosse explicar o nosso mundo, por exemplo, a gente não ia ficar se apegando a detalhes como se a pessoa viesse de outro planeta. Ela está contando uma história para uma pessoa que, teoricamente, sabe tudo o que está havendo ali. E como a gente não sabe, bem aos pouquinhos a gente tem que ir construindo esse quebra-cabeça. Então, o que o Ishiguro faz é construir uma história que tem um mistério por trás. Você demora algumas dezenas de páginas para conseguir entender exatamente o que está acontecendo. E você faz isso juntando pecinhas de quebra-cabeça uma a uma, até você saber o que é esse mundo, né? E eu vou te dizer que você fica até o final nessa construção. As coisas não ficam absolutamente claras até você chegar no final do livro. E ele faz isso com uma maestria incrível. É um livro que tem um ritmo lento e não adianta você ficar apressado, não adianta você ficar querendo encontrar uma explicação logo. As coisas têm o ritmo que elas têm e a história exige que você vá nesse ritmo com ela. E dito isso, esse é um livro que não é legal você ter spoilers. Então, a minha dica para você que ficou interessado em ler isso é fuja de tudo. Não veja a capa do filme, porque tem um filme e aparentemente, eu também não vi ainda, mas no
no pôster do filme já tem um spoiler. Não leia a orelha dessa edição, a edição da Companhia das Letras, logo no primeiro parágrafo da orelha, já fala uma coisa que você só descobriria na página 100, então não faça isso, não vale a pena. Aliás, por quê, né? Por que botar isso na orelha? Nunca vou entender. Então, fuja de qualquer spoiler, muito obrigada quem me avisou para não ler a orelha desse livro. Sobre o enredo, eu não vou falar mais nada, você vai ter que ler. Só que assim, as discussões que esse livro suscita, elas são infinitas, assim. Começando pelo esse poder da cultura, poder que a cultura tem sobre um indivíduo. Então, a gente vai ver aqui situações que para nós parecem absurdas. Só que para quem está vivendo aquilo e cresceu naquele meio, cresceu nesse meio que as coisas sempre foram assim e fazem sentido assim, aquilo não é nada demais. Eles nem se questionam por um momento sobre aquilo. Então, quando uma criança ela cresce numa cultura, seja ela qual for, né, em que determinados valores são introjetados nela, é muito difícil que ela se rebele ou que ela questione esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter atenção. Outra discussão muito interessante é sobre a questão ética da ciência e também essas discussões sobre utilitarismo versus o kantismo, por exemplo. Então, no utilitarismo, a gente sacrifica algumas pessoas ou alguns valores para o bem da maioria, né? Enquanto o Kant dizia que cada pessoa é um ser em si, é um fim em si mesmo, né? Você não pode botar o valor na vida humana pela utilidade que ela tem. E isso são discussões que a gente vai ter durante toda a leitura. E é difícil chegar numa resposta conclusiva, apesar de você ter sentimentos muito fortes ao longo de todo o livro. Todos esses temas são muito vastos, a questão do livre-arbítrio, mas eu não vou contar, não vou me aprofundar em nenhum deles, porque seriam necessários muitos spoilers. Então a minha dica é, depois que você ler esse livro, procure pessoas que já leram. Eu, inclusive, discuti bastante esse livro com a Luana, do podcast Nome do Livro, e também aqui do canal do YouTube Abstração Coletiva. Vão lá conhecer. Muito obrigada por esses diálogos, foram incríveis e me fizeram realmente elaborar um pouco mais os meus sentimentos com essa leitura. O drink que eu escolhi para essa leitura se chama Absinthe Special, ou o especial do absinto. As crianças que são criadas nesse local chamado Ryokan, elas são ensinadas desde sempre o quão especiais elas são. E ao mesmo tempo, todo o conhecimento que elas têm sobre o seu futuro nunca é claro, nunca é nítido. É como um absinto, né? O absinto ele nubla as suas propriedades críticas, a sua capacidade de pensar sobre aquilo, assim como valores introjetados por uma cultura podem fazer com você. Esse é um drink bastante alcoólico, bem forte. Absinto normalmente deixa as coisas bastante fortes e nada como nublar um pouquinho a sua crítica e as suas dores para uma leitura pesada como essa. Esse é um drink à base de absinto, gin e anis. Amanhã vai ter o passo a passo completo aqui no canal e vai aparecer também lá no Instagram, então não esqueçam de passar para ver. É um livro lento, mas isso não é uma crítica, é uma constatação de como é que funciona a narrativa, né? E como disse a Juliana, que também é do podcast Nome do Livro, ela definiu esse livro como um livro nublado. Realmente, é um livro extremamente cinzento. A gente tem essa melancolia que perpassa tanto a história quanto a sociedade, o clima daquele local e até mesmo a narradora. Todos eles estão envoltos nessa névoa. E assim, é um livraço, recomendo para todos vocês lerem. E se vocês lerem, por favor, venham falar comigo, porque é um livro que tem muitas discussões incríveis a serem feitas e foi uma excelente leitura desse ano. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vão atrás desse livro. Esse foi meu primeiro Ishiguro, eu nunca tinha lido nada dele. Agora pretendo pegar outros livros para ler também, porque eu fiquei realmente impressionada com essa escrita dele. Deixe seu like, por favor. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que pode gostar. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.